Para quem não me conhece, então, eu sou a Camila, sou gerente de marketing aqui da ScorePlan e quero chamar, então, os meus convidados aí, os nossos convidados para iniciarem esse bate-papo. Então, o consultor Rodrigo Hoff e o consultor Mauro Dávila, que são especialistas aí na parte de orçamento. Rodrigo e Mauro, por favor, se apresentem para o pessoal. Vai lá, Mauro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, eu venho da área de tecnologia da informação, eu trabalhei 18 anos em empresas de desenvolvimento de ERP, depois 15 anos de experiência em consultoria com Business Intelligence, aplicado à controladoria, desenvolvendo ferramentas de controladoria. Dentro desses 15 anos de consultoria, por praticamente 5 anos, eu assumi a posição de controller de uma indústria de alimentos. Então, nesse período, nesses 5 anos, deu para sentir na prática as dores da gestão orçamentária, tá? A dificuldade de fazer gestão sem ter a ferramenta adequada. Tanto é que, após esse período, eu fiz a parceria com a ScorePlan e a gente tratou da resolução da maior parte dessas dores da gestão orçamentária no módulo do ScorePlan que a gente vai estar conhecendo ao longo do dia. Obrigada, Mauro. Bem, pessoal, bom dia a todos. Sou Rodrigo, sou diretor e o empreendedor Mais Competitivo. Minha empresa é jovem, né, no contexto de mercado, mas eu já atuo, né, há praticamente 20 anos na área de controladoria. Minha formação é contábeis e sempre tive uma pegada mais de planejamento e gestão, né, no sentido de que a controladoria não é só contábil, mas são os processos, a maneira de pensar e tomar decisões dentro de uma empresa e como alinhar isso de uma maneira geral. Então, eu tenho uma especialização em controladoria. Sou professor convidado no curso de Business Analytics, o MBA lá da Unicinos, e estou envolvido, né, nos centros de inovação, como mentorias desse tipo, né, e o meu foco e da Mais Competitivo é justamente melhorar esse processo, né, de tomada de decisão, de qualificação de dados, de gerar insights, né, pensando nesse novo mindset, como a gente fala, né, mas nessa mudança acelerada e que a gente precisa estar, né, se desfazendo de bagagens do passado para pensar o futuro, né, que é de uma maneira muito mais dinâmica. Então é isso aí. Sejam bem-vindos, Mauro e Rodrigo. Então, tanto o Mauro quanto o Rodrigo são parceiros da ScorePlan aí de longa data. O Mauro, inclusive, ajudou na conceituação do desenvolvimento do módulo de gestão orçamentária do ScorePlan. O Rodrigo também já é parceiro há um bom tempo, aí já realizou até um outro webinar junto com nós, né, falando sobre eficiência operacional. Então, são duas presenças de peso aí nesse evento. Bom, vamos começar, então. A minha primeira pergunta para vocês, eu vou direcionar para o Mauro, mas depois o Rodrigo, se quiser, ele pode ir complementando, né? Qual seria a diferença entre orçamento empresarial, planejamento orçamentário e gestão orçamentária? Eu vejo que esses conceitos eles se misturam muito e as pessoas têm muitas dúvidas e trocam uma coisa pela outra. Então, qual é a diferença entre esses três conceitos aí, Mauro, que poderia nos ajudar? Bom, vamos lá. Vamos tratar das entregas que cada um desses processos faz, tá? Então, vamos começar pelo planejamento orçamentário. O planejamento orçamentário, ele demonstra o resultado da empresa, tá? Então, o que ele entrega para a gestão? Ele entrega o demonstrativo do resultado do exercício, o DRE, e os indicadores associados ao resultado, tá? Claro que parece simples entregar um DRE. Aí tem todo o processo de construção disso que a gente vai estar trabalhando nesses encontros de hoje, tá? Então, planejamento orçamentário é isso. Demonstra o resultado. Já o planejamento financeiro, além do resultado, além do DRE, ele demonstra a situação financeira da empresa. Então, o que ele entrega além do DRE? Ele entrega um orçamento de capital e investimentos, também conhecido como CAPEX. Ele entrega um orçamento de fluxo de caixa e ele entrega o orçamento do balanço patrimonial, tá?
Já a gestão orçamentária é todo o processo de análise e decisão sobre os orçamentos. Então, é o meu acompanhamento, a análise, principalmente a tomada de decisão sobre o previsto versus realizado e a tendência desses orçamentos e também a projeção de cenários. Então, o que resumidamente faz a gestão orçamentária? Ela torna o processo de orçamentação que não seja um processo estático, mas sim dinâmico e que propicie a análise e tomada de decisão pelos gestores. Planejamento financeiro e planejamento orçamentário, então, não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. O planejamento orçamentário faz parte de um planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele é mais amplo, como foi citado ali. Ele não contempla só um demonstrativo de resultado, tem um orçamento de investimentos, fluxo de caixa e o balanço patrimonial também. Tá, entendi. Isso. Até complementando, né, aproveitando essa diferenciação, né, porque o orçamento é econômico, né, ele tem uma visão, uma pegada mais contábil, uma visão mais contábil nesse sentido. O planejamento financeiro é gestão de caixa mesmo, né, gestão dos prazos, né, como é que o dinheiro se movimenta, que é o teu fluxo de caixa, de certa forma. Então, são duas coisas, uma está baseada, de fato, na competência, que é econômica, é contábil, que é o resultado, no fim da linha lá, que a gente quer ver se eu vou ter lucro ou prejuízo. Ok, mas aquela dúvida que a gente tem, né? Eu vou dar um exemplo só da contabilidade em si. O pessoal, tá, mas deu lucro aqui, né? Tá, cadê esse dinheiro, né? Certo? Então, é justamente isso, é econômico, né? Ó, se for assim, é isso que gerou. Mas quando esse dinheiro vai entrar, bem, quem vai dizer é o planejamento financeiro, né? Então, são coisas uma depende da outra, até porque uma eu vou definir o que eu vou receber economicamente, e a outra é quando eu vou receber isso, né? O valor financeiro. E é isso aí, né? E a gestão orçamentária, como o Mauro falou, só para complementar, justamente é o processo de gerenciar, né? Vamos aplicar um PDCA de uma forma ampla, é isso, né? Planejar, executar, revisar e assim por diante. Podemos dizer, então, que a gestão orçamentária é o que vai definir o sucesso do planejamento orçamentário. É um fator, Um fator. Tá. E eu sei que existem diferentes tipos de técnicas orçamentárias, né? E algumas delas geram muitas dúvidas, mais do que as outras, por serem novas ou mais recentes, ou por estarem em alta no momento, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas técnicas em específico. Eu sei que o Mauro, por exemplo, tem mais aptidão aí para falar sobre o orçamento base zero, então eu queria pedir para ele falar um pouquinho sobre esse orçamento, né? Explicar para as pessoas o que é, por que vem sendo tão falado, né? E também sobre o orçamento matricial. E aí depois eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho também sobre o behind budget, que vem sendo também bastante falado, bastante pesquisado pelas pessoas, né? Então vocês poderiam falar um pouquinho aí sobre essas técnicas para a gente entender melhor quais são as diferenças entre elas, para que tipo de empresa que uma é mais indicada ou outra? Bom, eu sempre digo que não existe a melhor técnica orçamentária. A melhor técnica orçamentária é a que eu vou aplicar na minha empresa usando o que cada premissa de melhor tem em cada uma das técnicas. Então, antes de falar de orçamento base zero, vamos falar de orçamento incremental, que é por onde normalmente as empresas começam. O que é um orçamento incremental? Eu vou basear o meu orçamento dos exercícios seguintes baseado no histórico de valores do passado. Então, eu vou pegar ali o último ano, o histórico do último ano, 2, 3 anos, tá? E, a partir disso, eu vou aplicar alguns reajustes, algumas projeções e vou estruturar o meu orçamento do exercício seguinte baseado no histórico dos anos anteriores. Então, isso é o orçamento incremental. Eu incremento o meu orçamento a partir de uma base histórica. Tá? O que é o orçamento base zero? Base zero, eu não olho o histórico do passado, como o próprio nome diz, eu vou partir do zero, eu vou compor os meus processos, meu processo de venda, minhas despesas operacionais, ver o que é necessário para a operação da minha empresa e vou compor os meus valores do orçamento do zero. Bom,
Só que eu entendo e eu defendo a ideia que eu não posso simplesmente aplicar o orçamento base zero em todos os níveis de estruturação do orçamento. Tá? Mas, por exemplo, o RH, o orçamento de RH, o orçamento de pessoal, esse é fundamental que seja base zero. Eu não posso usar o orçamento incremental no orçamento de RH, porque eu posso estar com um quadro de funcionários, um quadro de lotação que não é o adequado, eu posso estar com ineficiência no meu processo. Então, sim, o orçamento do RH, eu defendo a ideia, inclusive, que eu não devo nem olhar o quadro de funcionários atual. Eu devo entrar para dentro do processo, eu devo entender os meus processos, entender os postos de trabalho realmente necessários, ver quantas são as funções, os postos de trabalho necessários e, muito mais importante do que isso, é identificar oportunidades de automação. Porque eu posso, nesse processo, identificar que eu teria um ganho muito maior de velocidade e de eficiência e até de retorno financeiro se eu fizesse a automação do meu processo. E aí eu já vou fazer o link com o orçamento financeiro, com o orçamento de investimento. Porque se eu fizer uma automação, se eu comprar um robô, comprar uma máquina nova para substituir pessoas, isso vai me gerar um orçamento de investimento, um CAPEX. Então, o orçamento base zero, o RH, com certeza tem que ser feito assim, eu tenho que entrar para dentro dos processos e realmente partir de baixo para cima, entendendo o processo e não olhar o passado, tá? Energia elétrica, vamos considerar o caso de uma indústria. Tá? Indústrias que têm processamento, por exemplo, injeção de plástico, processamento de alimentos, né? Elas demandam um grande consumo de energia elétrica. Então, também nessa questão, eu não posso olhar o passado, porque o volume de produção do passado pode ter sido diferente, o custo de energia está mudando muito, tá? Normalmente as empresas elas adquirem energia no mercado livre, aí eu tenho que olhar os contratos, às vezes eu tenho que renegociar contratos. Então, o orçamento base zero, sim, se aplica em duas grandes contas, que eu diria, pegando uma indústria, né, que são a energia elétrica e todo o orçamento de RH, sim, eu acho que o base zero tem que ser aplicado. Mas eu não posso simplesmente ignorar o meu histórico, porque eu posso ter informações relevantes. Vamos pegar o orçamento dos gastos gerais, que se chama, que são as despesas operacionais, tirando a mão de obra, tirando o quadro de pessoal. É importante olhar o meu histórico, até para entender quem são meus fornecedores, a evolução dos preços, a oportunidade, eu vou ter a oportunidade de repente desenvolver novos fornecedores. Então eu não posso nesse tipo de orçamento que a gente chama tecnicamente de gastos gerais ignorar o histórico passado. Então eu defendo a ideia que o que se chama também é de orçamento base zero ajustado esse modelo. Já o orçamento matricial, vamos partir do conceito inicial também, como a gente partiu do orçamento incremental. Normalmente, as responsabilidades dos gestores no processo de orçamento são pelo que se chama de entidades. O que é uma entidade? Entidade é uma unidade, uma filial e seus centros de custo. Então, normalmente, o processo de orçamentação ele começa definindo gestores responsáveis por essas entidades. Ocorre que há grandes contas, como essa que eu citei há pouco, essas que eu citei há pouco, que é a energia e o RH, que são, a gente chama pacotes de gastos bastante relevantes, que o gestor de cada entidade ele não tem autonomia para fazer a gestão completa desses gastos. Por exemplo, no orçamento do RH, o quadro de pessoal, o gestor até tem autonomia. Mas eu tenho todo um pacote de benefícios associados ao RH, que é assistência médica, alimentação, transporte, que o gestor da entidade ele não tem a capacidade de fazer essa gestão. Então, o que eu devo fazer? Eu devo atribuir esses pacotes, os maiores pacotes, como RH, viagens, a própria energia elétrica, a gestores que vão fazer a gestão desses pacotes independente das entidades. Eles vão gerir todo esse pacote em toda a empresa. Então, essa combinação de orçamento das entidades, os gestores dos centros de custos, combinados com os gestores de pacote, é o orçamento matricial. E uma ideia, sim, é um modelo que deve ser aplicado, porque ele é bem interessante. E então,
dá para usar mais de uma técnica orçamentária na empresa. Sim, tu vai combinar o melhor de cada uma das técnicas, tá? Alguma Legal. coisa do incremental, o base zero é importante, o matricial é fundamental, tá? E você entende que esses três que você mencionou, incremental, base zero e o matricial, eles são mais indicados para um segmento de empresa, para algum tipo de modelo de negócio ou não? É indiferente? Não, eu diria que são para qualquer tipo de empresa. Esses, claro, a indústria, eu diria o seguinte, a indústria é mais complexo, né? Você tem uma operação mais complexa. O base zero é obrigatório numa indústria, mas não que não possa ser aplicado nos outros segmentos. Certo, entendi. E, Rodrigo, poderia falar para nós aí um pouquinho sobre o Behind Budget, para a gente entender melhor do que se Claro. trata esse nome difícil, né? Mas a gente quer saber se essa técnica aí também é tão difícil quanto o nome, ou se é só para deixar bonito e, na verdade, é bem simples. Claro. Deixa eu já... Eu posso compartilhar só uma tela aqui para Sim, deixa eu liberar aqui. para me ajudar. Pode compartilhar. Então, deixa eu achar aqui você. Certo. Estão vendo? Sim. Beleza. Bem, ok. O Mauro falou, né, sobre o matricial, sobre o base zero. Depois do Behind Budget, eu vou trazer mais alguns exemplos de outros tipos de orçamento também. E, na verdade, existem N tipos, né, N tipos e formas de gerenciamento, e isso pode confundir também um pouco, tá? Mas o behind budget, ou além do orçamento, como literalmente quer dizer, né, surgiu de uma necessidade que muitas empresas estão vivendo hoje também, mas gera uma necessidade principalmente nas grandes corporações, né, imaginando que eu tenho uma multinacional nos Estados Unidos, com matriz, com filiais em vários países, por exemplo, tá? E o orçamento era definido pela matriz, né? E cada uma dessas unidades, muitas vezes, tinham que seguir à risca aquilo e ir lá e conseguir se reportar, né? Tu tinha que se reportar com base num orçamento da unidade pai, né? Então, era definida essa estrutura, o plano de negócio. O behind budget, ele vai além disso, né? É mais uma questão de dar independência para essas unidades, né? Eu estou dando um exemplo aqui para ficar mais claro entre uma multinacional, porque fica mais claro ela posicionada geograficamente separadamente, né? Mas a gente pode pegar uma empresa que tem N tipo de negócios, como um grupo, por exemplo, que trabalha com vários tipos, mas são unidades de negócios dentro de uma mesma empresa, por exemplo, né? Eu atendo, sei lá, o ramo calçadista, o ramo metalúrgico, o ramo, sei lá, químico, né? Eu posso ter várias unidades de negócio com características específicas, assim por diante, né? Então, empresas que precisam de flexibilidade e adaptação rápida, oferecer uma melhor forma de gestão, no sentido de dar independência, dar confiança, né, para que ele tome também decisões e se sinta confortável com base nisso, redução de turnover, tomar decisão rápida, né, e pensar no longo prazo também, né, diferente dos orçamentos que são mais correntes, no sentido de quase sempre eu faço o orçamento para um ano, né, até porque é difícil da gente fazer uma previsão, né, apesar do nosso planejamento estratégico, de certo modo, ser de 3 a 5 anos, né, que também é uma realidade que não existe mais, né? As coisas mudam do mês para o outro. Como é que eu vou planejar 5 anos se eu nem sei o que vai acontecer amanhã, né? Em função das variáveis e da dinâmica do mercado. Bem, só que o que tem o Behind Budget com relação a isso? Ele trabalha mais aspectos culturais, de fato, né? E tem o seu processo o processo de configuração, então, desse orçamento, né? Mas a dinâmica aqui principal e a origem disso é cultural, certo? Com relação à governança, né, de eu ter políticas claras, organizacionais, que orientam o negócio. A gente está focado em cliente, então, quando eu falo focado em cliente, é uma organização que não está olhando para os departamentos, mas sim como é que o cliente caminha dentro da organização, né, e como eu gero valor para ele. Então,
da responsabilidade, de fato, na prestação de contas. Então, tu é responsável por isso, mas para eu te dar responsabilidade, tu vai construir isso, né? Tu é responsável por isso, então, né? Então, essa questão da independência, né? As coordenações sobre as demandas entre os negócios, né? Então, a gente precisa ter uma coordenação central que está avaliando isso de uma maneira dinâmica também, a delegação, então, de atividades e configuração de liderança, né? Então, eu tenho que ter uma liderança forte também nesse sentido. Então, eu dou uma abrangência, eu dou uma liberdade para a gestão de uma forma mais global, no sentido de organização, baseada em princípios e diretrizes, né, definidas e configuradas para que a gente siga isso como se fosse uma lei, né, interna aqui, que vai reger como é que isso tem que funcionar. Como vai ser, qual é o valor? Bem, isso não importa, desde que atenda aquelas diretrizes, né. Por outro lado, né, com isso configurado, a gente também começa a trabalhar o conjunto de metas, que quase sempre está para o nosso tipo de mercado, ou, por exemplo, né, dando exemplos ali, que a gente tem, por exemplo, o incremental, que a gente falou, né, o Mauro trouxe, base zero, muitas vezes está configurado com a nossa operação, com aquilo que a gente tem, a forma da gente fazer, né, o que a gente já vem fazendo, se eu vou começar do zero ou não, né, eu vou desenhar isso e vai ser com base nessas diretrizes que eu defino as metas. Aqui está mais em pesquisa de mercado, quem são meus concorrentes, qual é a participação de mercado, eu estou me ajustando ao contexto de como o negócio caminha no mercado, né? E não com aquilo que eu entendo que eu faço, que eu deveria fazer, né? Ele é mais abrangente nesse sentido, quanto à definição de metas, né? Usando benchmarkings, assim por diante. O processo estratégico, ele é contínuo, né? Apesar de eu definir ele para 3 anos, o processo estratégico, eu vou revisando ele mensalmente, a cada nova ideia, a cada novo insight, a cada nova coisa, eu tenho essas oportunidades de configurar. Então, por isso da independência do gestor, porque eu tenho uma unidade no Brasil, ou eu tenho uma unidade de negócio dentro da minha empresa aqui, né? E surgiu uma oportunidade, e eu quero velocidade aqui, eu vou tomar decisão, eu vou gastar mais aqui para recuperar lá, e muitas vezes eu estou atrelado no modelo tradicional, fixo num orçamento X, não está liberado, perdeu, né? Passou o time. Então, behind budget traz essa evolução no sentido, né, de eu tomar decisão, de aproveitar oportunidades também. Né? Alocação de recursos conforme a necessidade. Então, não adianta eu ter uma estrutura, sendo que eu tenho X. Conforme o negócio vai aumentando, eu vou reconfigurando essa estrutura, né, de uma maneira dinâmica. Então, eu tenho que estar acompanhando isso também. Mensuração e controle, sistema de previsão. Então, em vez de eu estar olhando o passado ou eu estimando alguma coisa com base nisso, eu estou usando ferramentas estatísticas com base nos dados para ele me gerar previsões, né, de demanda, de compra, de venda, né, de oportunidades, né, com base em sites, com base em ciência de dados, né, com base em análises preditivas. Existem N funcionalidades nesse sentido, né. A mensuração e controle, que é necessário até porque eu preciso ter isso claro para eu tomar decisões rápidas, então eu preciso ter um ambiente compartilhado, né, para que as pessoas façam parte. E motivação e recompensa. Então, a motivação e recompensa está pelo resultado, está pela organização, né? Então, assim, vamos fazer a empresa ser competitiva, vamos lá. Então, a empresa, conforme ela cresce, tu ganha recompensas com base nas diretrizes principais. Então, de uma forma geral, o behind budget é isso, né? O processo de orçamentação, de definir, a gente pode usar base zero, por exemplo, entende? Não tem problema. A questão aqui está mais no gerenciamento, na forma como eu enxergo isso, de que isso não é restrito, né, de que todos aqui fazem parte do mesmo organismo, né, de uma mesma organização, e cada um tem a sua função, né? Imaginando o corpo humano ali, que cada célula tem uma responsabilidade específica ali dentro, e é independente de si, mas que se comunica com uma parte central sempre, né, que dá o comando. Então, a gente tem, o Behind Budget traz essa batida, né. Não sei se ficou claro, se alguma questão quanto ao Behind Budget, né. Sim, eu achei fez total sentido agora o fato de ele estar bastante em alta, né, as pessoas estarem perguntando sobre, querendo entender sobre, porque me parece que ele está bastante alinhado assim aos novos modelos de gestão,
são menos top-down, que focam na transparência, que focam na gestão de resultado. Então, me parece agora fazer mais sentido o fato dele estar bastante em voga agora. Mas, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Behind Budget ou sobre qualquer outro tipo de técnica orçamentária, as que o Mauro comentou também, orçamento matricial, incremental, base zero, vão colocando aí no chat que a gente vai discutindo aqui. E isso, complementando assim, né? Como eu falei lá no início, né? Tu vai em vários eventos, por exemplo, assim, da indústria 4.0, tem várias coisas 4.0 existindo hoje, né? Mas o processo de digitalização ou digitização, na verdade, né? Que é o fato da gente ter os processos de uma maneira dinâmica, escalável, né? Sem ter aquele processo formal e tradicional, né? Pensando no contexto do dia a dia, da mesma forma é o orçamento, né? Tudo está sendo dinâmico. O orçamento não pode ser de 40, 80 anos atrás, que muitos deles são modelos que a gente usa até hoje, né? Então, o Behind Budget traz isso, né? Mas está mais na questão da mente, né? Está mais no pensar e na forma de eu desapegar das coisas e pensar na empresa, não pensar em mim, não pensar no meu setor, não pensar mais como é que é o cliente, quem é o foco aqui, né? Então, vai nesse sentido. Né? Mas, além do Behind Budget, claro, né? E além dos tipos de orçamento que o Mauro mesmo trouxe, né? A gente tem uma dinâmica grande aqui de tipos, né? Eu não vou me aprofundar em cada um deles, eu vou falar brevemente, e muitas vezes a gente confunde, né? O pessoal fala assim, ok, base zero, tá, mas tem estático flexível, tem ajustado, tem contínuo, tem forecasting, né? Alguns são tipos e outros são formas de gerenciar, né? Então, existem coisas diferentes nesse ponto, né? Como a base histórica, como o mesmo iniciou falando dela, né? Que a maioria das empresas usam até hoje é o pegar o passado, ver como é que foi e incrementar, né? A gente pode incrementar ou definir novas métricas, né? Eu posso definir um percentual, ou com base nisso eu digo que eu vou crescer X ou que vai aumentar tanto, assim por diante, e defino um orçamento com base em algumas variáveis, né? Mas eu tenho o estático flexível, por exemplo, que é assim, ok, aquilo que eu defini não mexe mais, a gente só vai revisar no próximo processo. Ou flexível, não. Aconteceu alguma coisa de impacto, tem que ajustar isso em determinados pontos, né? Então, isso está vinculado à gestão orçamentária em si, né? Quando eu, de fato, faço. O ajustado é a mesma coisa que o flexível, de certa forma, né? Tem nomes diferentes, mas para o mesmo processo, onde eu vou ajustando, o pessoal quase sempre faz uma revisão do orçamento, né? Aquela correção do orçamento seria o ajuste que a gente faz, né? No primeiro trimestre vai ser isso, depois a gente ajusta com base em algumas coisas. Tu vai ajustando ele para ficar mais próximo de uma realidade. O contínuo que tu vai fazendo isso, sei lá, a cada 15 dias, a cada mês, tu já vai fazendo esse tipo de orçamento. Qual é o orçamento para o próximo mês? Qual é o orçamento para o próximo mês? Tu não faz ele para um ano inteiro, tu define um resultado e tem uma métrica, mas tu vai definindo o orçamento, né, com base na próxima realidade ou no próximo trimestre, assim por diante. Tá? Baseado em atividades, existe esse tipo também, que tá muito relacionado, se a gente pegar o conceito do custo ABC, por exemplo, né, que a gente faz o custo por atividade, a lógica é muito parecida, só que eu preciso ter mapeado bem as atividades, né, quanto tempo eu gasto nelas, qual é o custo daquele pedido naquele momento para eu saber, de fato, né, quantos pedidos eu tenho, qual o custo, quantas pessoas eu preciso. Então, eu tenho que ter mapeado bem o processo. O forecasting, que eu tenho a meta definida e eu vou substituindo os valores correntes e vou vendo se as metas dos próximos meses vão atender aquilo e eu ajusto com base nisso para ver se o resultado atinge ou não. Orçamento Lean, que já voltado mais para uma contabilidade Lean, em empresas principalmente de inovação, de base tecnológica, e que precisam de escalabilidade, então existe toda uma métrica por trás disso também, né? Orçamento participativo e tantos outros que vão surgir, né? Eu acho que isso é dinâmico, né? A gente tem que pensar de maneira dinâmica. Nenhum deles está errado, todos eles podem trabalhar junto, podem, não tem problema nenhum. Vai depender do contexto, vai depender da situação, vai depender de tudo. Então, eu tenho orçamento matricial, é esse que eu vou usar? Sim, aqui nesse contexto pode, mas ali na outra área, na pesquisa e desenvolvimento, eu não tenho nada, eu não sei, eu vou começar com base zero, porque eu vou ter que pesquisar tudo, vou ter que definir tudo, né? Então,
é dinâmico isso, né? Então, trazendo esse complemento com essas ferramentas que a gente tem, a gente vai usar aquilo que é melhor para uma determinada situação. Claro que quanto mais colaborativo, quanto mais ágil, quanto mais dados, informações válidas e disponíveis a gente tem para tomar decisão, melhor. Então, de uma maneira geral, esses são os tipos, né, de orçamento para complementar também essa nossa fala. A gente estava conversando aqui pelo chat enquanto você ia falando aí, Rodrigo, e a Tairine perguntou se você conhece alguma empresa que hoje já utiliza essa técnica do behind budget. Olha, empresas no Brasil, muitas usam, assim, eu não, vou te dizer assim, que eu nunca me aprofundei em pesquisar um estudo de caso, de fato, né, delas. Mas tu vê isso em determinados graus de maturidade, certo? Então, por exemplo, eu posso ter uma indústria aqui que não é muito grande, né, não tem uma estrutura gigante, mas tem um pensamento já orientado para isso, né? Como eu tenho grandes multinacionais que ainda continuam no outro lado, né? Então, assim, pensar que tem uma empresa que aplica isso na sua essência, né? Eu acho difícil, tá? Mas eu vejo aqui, até na região que eu estou, Vale dos Sinos, né? Essa região metropolitana, tem muitas empresas que aplicam isso, de algum grau, né? Tentando abrir mais, definindo melhor as responsabilidades, ou trabalhando melhor a governança. Então, pegando aqueles princípios que a gente tem, tu tá trabalhando isso de alguma forma e vai migrando, né? Isso é novo, tá? Tu vê, a gente está numa era digital e tem gente que não sabe mexer no celular, é a mesma coisa, né? Então, é um processo de transformação, exige, né? A gente tem que criar todo um ambiente de mudança para isso acontecer, né? De liderança, de pensamento. Quase sempre quem está nas posições de gestão ainda são pessoas que estão presas ao tradicional, né? Que são mais que já têm uma experiência, né, no processo e estão ali há muito tempo. Então, existem vários fatores culturais que interferem nisso. Por isso que eu acho que na sua plenitude é difícil ter uma, tá? Mas existem aqui, né, conheço várias empresas até que eu atuo, que trabalham isso de alguma forma, né, nos seus princípios, principalmente, né, tentando definir melhores diretrizes para definir, delegar responsabilidade, até porque os processos tradicionais são longos, são demorados, né, são custosos e muitas vezes é só para formalizações, né? É só por uma questão tradicional de eu ter um controle, achar que eu tenho um determinado controle, né? Então, é mais ou menos isso. Não teria assim um nome para te dizer, né? Mas eu vejo isso acontecer, né, no contexto empresarial. Eu até coloquei, pesquisei aqui, encontrei alguns nomes de empresas, né, realmente multinacionais, Unilever, Toyota, Volvo, Tetra Pak, né, e até comentei com a Tairinha, vou ver se o Rodrigo tem algum exemplo aqui mais próximo de nós, mas realmente vai muito de encontro a isso que você falou, né, tem que ser, a empresa tem que ter uma cultura de gestão já um pouco mais Isso, madura, né. Isso é o nível de maturidade dela, né? Aqui a gente quer fazer um negócio, mas a gente nem sabe os nossos processos, a gente não se conhece de fato, né? A gente acha que conhece, mas não se conhece. Então, é difícil tu querer implementar um negócio desse tipo, né? Sim. Mas em algum grau existe, tá? Tá. E teve alguém que perguntou aqui também sobre se você tinha alguma indicação de leitura sobre o tema. Tem vários artigos, né? Eu recomendo assim, ó, pegar o tema, entrar lá no Google Acadêmico e ler artigo, né? O artigo ele traz uma fundamentação conceitual sobre a dinâmica e tu vai ter uma aplicação de caso. Então tu vai ver isso na prática funcionando, né? Então existem livros, é tudo meio porque isso é pegar vários conceitos de várias formas, né? Eu vou te dizer que uma literatura em si, ó, lê o livro X, né? Eu penso que é melhor ler um artigo, tá? Porque o artigo é dinâmico, está sempre atualizado, tem várias pessoas pensando ao mesmo tempo, né? Então é só procurar o tema no Google Acadêmico, por exemplo, né? E ler um artigo que vai te dar sanar muitas respostas, né? E te dar uma base de conhecimento necessário quanto à aplicação e requisitos. Sim. Show.
Mauro, veio uma pergunta aqui para ti sobre o orçamento matricial. Qual o primeiro passo? Foi a Tairine também que mandou. Qual o primeiro passo para iniciar a utilização do orçamento matricial? Bom, identificar os grandes pacotes de despesa, tá? E o primeiro em qualquer empresa, exceto algumas exceções, tá? É o RH. Então, começa passando a gestão do orçamento de pessoal para o RH, tá? É talvez a parte mais trabalhosa de montagem do orçamento, claro, para uma empresa que tem um quadro de pessoal grande. Então, o primeiro pacote que tu tem que estruturar é o de RH. E depois identificar as grandes contas, né? Despesa de viagem, normalmente, é um pacote que tem que ser feito, e a energia elétrica para empresas que têm um grande consumo de energia elétrica, normalmente as indústrias. Então, identifique os pacotes, e uma dica que esses três aí são, principalmente o de RH, são os principais. E complementando, tá, na questão do orçamento matricial, que eu não falei antes, eu vou atribuir a gestão das contas pacotes para um outro gestor que não é o gestor da entidade, que não é o gestor do centro de custo. Mas o gestor do centro de custo, da entidade, da filial, ele tem que acompanhar, ele não vai ter ação sobre os pacotes, mas ele vai acompanhar o previsto realizado até para poder cobrar se na área dele teve alguma conta que excedeu, o orçamento, inclusive, dele pode ter ficado, da área dele pode ter ficado fora do previsto por influência de uma despesa que é do pacote. Então, não é que ele simplesmente não vai ter relação nenhuma com a conta pacote. Ele vai acompanhar, só ele não vai ter gestão sobre ela. Certo. Bom, a gente seguindo aqui no nosso cronograma, a gente falou muito aí sobre essa semana, durante os webinars, sobre planejamento estratégico, e antes, algum de vocês, agora não lembro qual foi, mencionou a questão do planejamento estratégico. E na concepção de vocês, assim, o que é mais adequado? O planejamento estratégico vem antes e depois vem o planejamento orçamentário, ou o contrário? Ou seja, né, quem se adequa a quem aí nessa história? O planejamento estratégico vem antes, com certeza. Até porque do planejamento estratégico saem as diretrizes e as premissas para o orçamento. Tá? Então, aplicando o BSC, por exemplo, eu defendo muito, inclusive, eu trabalhei já em vários projetos com o BSC, que é a forma de operacionalizar a tua estratégia. Lá no BSC, na perspectiva financeira, tu vai definir algumas diretrizes que estão diretamente relacionadas à tua gestão orçamentária, à tua gestão financeira. Tu vai definir, no mínimo, tu vai ter um indicador na perspectiva financeira do BSC, ou mais do que um, que está diretamente associado aos indicadores de resultado da gestão orçamentária. Então, é fundamental que eu tenha no planejamento estratégico, que eu defina minhas diretrizes para depois viabilizar isso financeiramente através da gestão orçamentária. O que pode acontecer, e que eu tenha alguma estratégia, que eu tenha definido algum prazo de implementação dela, que quando for levar para dentro do orçamento, eu veja que não é viável em função das demonstrações financeiras que eu vou elaborar, que não é viável fazer no prazo estipulado. Mas sempre o planejamento estratégico vem antes. E outra questão que surgiu com relação a isso foi que surgiu nos comentários, né, que muitas vezes o planejamento estratégico da empresa, os objetivos estratégicos da empresa, podem acabar levando ela para uma situação financeira complicada. Eu acredito que seja muito em função disso, o planejamento orçamentário adequado ao planejamento estratégico. Mas seria, então, né, papel dos gestores, papel do controller, da pessoa que está fazendo a gestão do orçamentária da empresa, de apontar esses riscos, certo? Claro, tu não pode deixar levar uma situação financeira complicada. Na gestão orçamentária, no teu orçamento, tu vai identificar isso e sinalizar, que aí vai acontecer o que eu comentei antes. Pode ser que tenha alguma estratégica, alguma iniciativa estratégica definida, que ela não vai se operacionalizar no prazo estipulado por uma limitação financeira.
Sim, ela não está adequada aos recursos que a empresa dispõe, né? Não é viável financeiramente implementar ela no prazo que foi estipulado. Sim, apesar de haver essa sequência, né, de o planejamento vem antes, justamente por conta da questão da estratégia, e o planejamento orçamentário vir depois, tem que haver essa sinergia entre os dois, né? Então Sempre. não é uma análise isolada, apesar de Não. uma coisa ser sequencial à outra, elas precisam ser analisadas juntas no final, né? Isso, eu posso complementar Claro, até, Camila? Ah, sim, o planejamento vem antes, né? O orçamento, na verdade, a gente deveria pensar ele como uma quantificação da estratégia, né? Como se eu estivesse transformando em números a estratégia que eu tenho, né? Claro que tem essa questão que também se trata, né? Ok, eu tenho projetos estratégicos, eu tenho objetivos, né? Eu vou fazer tudo? Não, daí é o teu processo de definição da estratégia, né? É tu definir, é tu priorizar, tu fazer, assim, análise de viabilidade disso, ó, se eu investir isso aqui, eu vou ter um retorno ali, né? E daí tu faz a tua análise de fluxo de caixa, a tua análise financeira também, o teu planejamento financeiro dentro dos desembolsos, né? Mas eu não preciso fazer tudo. O meu planejamento vai depender do período, quando eu quero atingir eles, né? Mas deveria, sim, né? Tudo aquilo que eu defini lá na estratégia e que eu priorizei como uma iniciativa que eu tenho que começar, eu tenho que adicionar, porque isso vai impactar no meu resultado, isso vai impactar no meu fluxo de caixa também, né? Então, por isso que aí estratégia antes, né? Eu penso, eu me posiciono e depois vamos avaliar isso aqui como se fosse um projeto, né? Da mesma forma. sim. E não é um processo, não pode ser um processo inflexível, né? Não existe uma fórmula mágica e única para tudo isso funcionar. Tem que ter Não. uma análise muito aprofundada aí dos gestores envolvidos, né? E isso, como se fala assim, ó, a gente tem que ter uma dinâmica para revisão estratégica, eu tenho que ter mecanismo para revisão estratégica, tá? Estou revisando a estratégia, mas se eu não estou convertendo isso no orçamento e ajustando o orçamento com base nessas definições, né, eu não estou vendo de fato a realidade. Sim. E aproveitando a tua fala, Rodrigo, o que compõe um orçamento empresarial? Bem, vou compartilhar aqui de novo só para levando também, deixa eu abrir aqui. Ok, o que compõe o orçamento, né? Bem, os clássicos, né? A gente pode chamar de peças orçamentárias também, né? O que compõe o orçamento em si? Eu vou falar de uma maneira bem resumida, assim, em função do tempo também, né? Mas a gente tem demandas, a gente tem clientes, a gente tem oportunidades, né? Que vão entrar pelo processo de vendas, imaginando assim. Então, com base nisso, eu vou ter informações de mercado, eu vou ter dados do meu negócio, por exemplo, que posso quantificar isso, né? E definir, né, qual é a minha quantidade a ser vendida de fato, né, ou qual é as minhas oportunidades de serviços, de negócios, assim por diante. Então, o que compõe são os dados, né, que vão compor o orçamento. Inicialmente, a gente faz isso no nível quantidade, né, é aquilo que de fato vai entrar. Então, a gente deveria dimensionar isso bem. A gente tem também P&D, inovação, né? No sentido mesmo dos projetos estratégicos, de novos produtos, a gente tem que estar adicionando isso e medir também o impacto desses processos de inovação e de pesquisa dentro da nossa venda, né? Como isso impacta também, além das informações que a gente já tem daquilo que é corrente do nosso negócio. Tá? Então, a gente também teria todo o abrangente. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de uma questão de vendas, né? Eu estou falando da estrutura necessária para isso, né? Então, eu vou dar um exemplo simples, assim, né? Se a gente pega uma técnica estatística lá de gestão de filas, por exemplo, né? Então, diz assim, ó, chega um pedido a cada 2 minutos, tá? Então, quantos pedidos chegam por hora? Quanto tempo um funcionário leva para processar aquele pedido? Leva X. Então, se entra X por hora, então eu preciso de 5 funcionários para dar conta dessa demanda, né? É mais ou menos assim que funciona o tempo de espera, o serviço que eu estou oferecendo. Então, eu dimensiono também com base nessas dinâmicas, né? Então, vai depender da maturidade, do aprofundamento e do conhecimento que eu tenho do meu negócio, aqui as variáveis que vão estar ali dentro, mas é a estrutura que eu tenho, né, na área comercial, por exemplo, para suprir as demandas que vêm do mercado, no sentido de processar e no sentido de dar
valor, gerar valor ao cliente também no atendimento. Então, a lógica é igual a todos, né? Então, o que eu preciso no P&D para estar desenvolvendo? Que equipamentos eu preciso? Que tipo de pesquisa eu vou fazer? Onde é que eu vou estar inserido, né? Eu tenho que pensar nessa estrutura e isso vai ser um orçamento daquela área, né? Depois nós temos a operação, a logística em si, né? E o final aqui, que seria o nosso resultado, a satisfação, o valor que eu gero. Então, na operação eu tenho, vai depender se eu produzo, se eu vendo, né, se eu presto serviço, se é uma indústria, então eu vou ter uma estrutura de apoio, uma estrutura direta, custos diretos, custos indiretos, máquinas, equipamentos, se eu vou investir nisso, se eu vou melhorar aquilo. Então, toda a estrutura de operacionalização e, da mesma forma, a logística, né? Formas de armazenamento, se eu vou ter estoque, se eu não vou ter estoque, quantas pessoas eu tenho, se eu fraciono, se eu pico, se eu embalo, né, se eu tenho CDs. Então, eu preciso entender essa estrutura e, com base nisso, projetar as entregas, né? Isso de uma maneira global, isso vai estar dividido em N formas, né? Além disso, também a gente tem todo o processo de apoio que dá suporte a isso. Então, a área administrativa, contabilidade, tecnologia da informação, né? Sempre olhando também, usando a dinâmica mesmo do BSC, do planejamento estratégico, assim por diante, né? Tá, ok. Como é que eu dimensiono a TI? Bem, vai depender do meu processo de valor. O que eu quero inovar lá em cima? E isso vai gerar para mim aqui também, né? Vai ser interno, vai ser externo, a equipe, eu vou ter um servidor aqui na nuvem, né? Então, eu vou tomar decisões e, com base nisso, eu vou orçamentando, né, dentro daquelas características. Quando a gente fala em behind budget, né, aqui também a gente pode entrar nisso, a gente pode começar, em vez de estar olhando também só para o cliente, porque muitas vezes a gente tem visão departamental, mas a gente pode estar dando independência a esses gestores de área, no sentido de eles também estar vendo as oportunidades, deficiências e propor, então, um orçamento nesse sentido. E, claro, né, eu tenho que considerar o processo de gerenciamento, né, porque a gente pensa assim, eu tenho que fazer o orçamento. Bem, o orçamento é um projeto dentro da organização, que vai ocupar tempo, que vai ocupar isso, quanto tempo, de fato, eu vou ser produtivo, né, então, qual é o custo de fazer um orçamento, por exemplo, né, o custo da estratégia, a pesquisa de mercado, toda a questão que envolve, que muitas vezes a gente não considera isso no orçamento, né, como parte, mas faz parte do negócio, então deveria, de fato, estar considerando. Então, de uma maneira geral, é isso, né, o que compõe o orçamento, né, são essas grandes áreas que vão te dar ali, o que a gente traz no orçamento, é receita, é custo, é despesa, é resultado, certo? Agora a gente vai explodindo isso, de onde é que vem cada coisa, né, então a gente vai ter as suas grandes áreas, né, existem várias formas da gente captar informação. O orçamento pode ser num papel de pão, como o orçamento de um serviço. Tu vai ali, o cara faz um papel de pão para ti, olha, fez um orçamento, né? É a métrica, é a dinâmica que ele tem para fazer isso. Ou a gente pode fazer uma coisa muito minuciosa, granularizada, né? Mas vai depender da nossa maturidade, do nosso nível tecnológico, da qualidade do nosso dado, né? Da maneira dinâmica. A gente pode ter isso online, né? A cada 5 minutos atualiza e eu já sei se eu estou indo certo ou não estou. Né? Hoje a gente tem essa disponibilidade, né, em si. Então, de uma forma abrangente é isso, né? A gente vê o que eu preciso, eu me estruturo para isso e vejo se os resultados vão estar adequados. Certo. Alguma complementação aí, Mauro? Não, eu acho importante ali na questão da estruturação de vendas, eu abri isso, eu trabalho com duas estruturas, né? Canais de venda e linha de produto, tá? Identificar claramente quais são meus canais de venda e quais são as minhas linhas de produto e distribuir o meu orçamento de venda para que depois eu tenha flexibilidade para identificar onde estão até as oportunidades, onde estão as distorções e onde eu preciso tomar ações, eu consiga segmentar as decisões. Acho que essa questão de vendas eu sugiro abrir sempre em canais de venda e linhas de produto no processo de orçamento. Isso. E assim, a gente vê que mesmo em 2021, né, plano 2021, quase 2022, muitas empresas ainda não fazem gestão orçamentária. E eu queria ouvir de vocês, assim, quais que vocês percebem que são as principais barreiras para a implementação do orçamento, da gestão orçamentária nas empresas, né? Quais são os principais desafios que vocês têm, porque, na verdade, essas barreiras devem ser os grandes desafios, e quais os riscos de não fazer, né? Para que as pessoas entendam o quanto é importante esse processo.
Pode ir, Rodrigo. Olha, bem, como eu vou usar até, a gente está falando de uma situação atual, né? O orçamento, como o orçamento a gente já viu aqui, ele é antigo, né? Por ser tradicional, é que ele já vem de muito tempo e a gente está num processo de mudança, né? De mudança de pensamento. Então, os principais desafios para mim é esse, né? Eu conseguir enxergar, eu me desapegar de algumas coisas, eu conseguir ver de forma abrangente, vai depender do nível também, né? Muitas vezes o diretor, o dono da empresa é responsável, mas ele não está na operação, ele não sabe como é que funciona de fato, né? Então, assim, os desafios é esse, né? Se desprender, é confiar, é definir as responsabilidades claramente, né, entre os seus pares e cobrar de forma correta a responsabilidade por aquilo, né? Ser transparente nesse sentido. Então, eu vejo que o principal desafio, e sempre foi, né, independente de ser um base zero, independente de ser, não estou falando da ferramenta em si, né? Porque a ferramenta é só tu ir lá e preencher os dados de acordo com a métrica que tem, né? Como fazer uma receita de bolo, não tem muita diferença. Aí eu coloco mais ou menos elementos. Mas o desafio está muito na gestão em si, né? Na forma como eu faço, em definir os tempos, em definir as atividades, as tarefas que cada um faz, quando faz, e depois, na execução disso, cobrar isso da forma certa, não ficar batendo na mesa e gritando e desencorajando, né? Não atingimos. Não, mas por que a gente não atingiu, né? Incentivar a melhoria contínua, que é uma coisa que não está presente. A gente fala muito disso no processo da qualidade do produto lá, mas o orçamento é um processo que tem que estar sendo visto da mesma forma. Então, para mim, ainda é o pensamento a grande barreira, né? Eu entender mais o contexto organizacional, se conhecer melhor, né? Não só olhar um número no fim da linha e estar cobrando por aquilo sem conhecer de fato onde eu estou inserido. E você... Mauro, por favor. Bom, eu defino os fatores críticos de sucesso da gestão orçamentária, tá? Primeiro, como a cultura, e aí é muita questão de gestão, né? A cultura, a gestão, né? A empresa entender que é necessário fazer essa gestão. Realmente eu não consigo imaginar uma empresa, claro que existem inúmeras por aí, a maior parte ainda que não tem orçamento, mas se eu fosse criar uma empresa, eu não conseguiria montar uma empresa sem um orçamento, tá? Então, primeiro, a cultura, o fator crítico. O segundo é a disciplina, não só de acompanhar mensalmente, é diário o acompanhamento, tá? Então, vendas, por exemplo, tenho lá meu orçamento de vendas, eu devo acompanhar o meu previsto realizado diariamente e já ir observando a tendência do mês, né? Para já ir tomando as ações, né? Então, a disciplina, o comprometimento, que todos os gestores precisam estar comprometidos com o planejamento e acompanhamento, e a ferramenta. Sim, dá para fazer só com Excel, dá para fazer no papel de pão, como o Rodrigo falou, sim, mas um orçamento realmente, como eu defendo a ideia, com mais abertura em vendas, por canal de venda, por linha de produto, eu preciso ter uma ferramenta também que me ajude, um sistema de gestão orçamentária, um BI, e talvez até algumas ferramentas no ERP. E vocês, assim, para servir de alerta, né? Quais vocês entendem que são os riscos aí que essas empresas que não fazem essa parte de gestão orçamentária correm, né? A que riscos elas estão expostas? A gente já tem um pouco de noção, porque a gente falou antes do planejamento estratégico e do quanto não ter essa gestão orçamentária por trás, né, como um pilar, poderia levar a empresa a uma situação financeira mais complicada, mas assim, com o conhecimento de vocês, né, na prática, assim, a que riscos as empresas estão expostas por não investirem nesse processo de A própria sobrevivência. Muitos negócios, eles duram menos de 4 anos, tem estatísticas, eu realmente não lembro, não lembro de cabeça dos números, mas muitos é por falta de gestão financeira, talvez a maioria. Isso tu não está vendo, né? De fato, está acompanhando e está se vendo, né? Vendo o que aconteceu, quem está vindo, quem não está, né? É uma forma de tu controlar, né? E mesmo assim, o risco eu posso até não ter, né? Mas eu posso ter o orçamento também e eu tenho um risco. Se eu não fizer o gerenciamento certo, exatamente, é a mesma coisa que não ter, né? Então isso é só para dizer, né? Para guardar na gaveta um orçamento e lá no final vou cobrar um resultado.
Isso não faz diferença, né? São três situações. Eu posso não ter orçamento, eu posso ter orçamento e não acompanhar, e eu posso ter orçamento, acompanhar e não agir. Tudo isso vai levar para o mesmo lugar. Isso, exatamente, é. E, claro, né, definir, eu acho que um risco até de quem não tem, né, uma é quantificar de fato, né, não ter, e ver se de fato, porque muitas vezes eu estou vendendo um produto, né, eu estou fazendo alguma coisa, eu não sei se ele está dando resultado de fato, né, e muitas vezes eu estou perdendo e estou achando que está vendendo bem, mas eu não sei de fato, né, e daí, claro, isso remete a outra coisa, né, como é que está a configuração, como é que está a qualidade do meu dado, como é que está a qualidade dos meus processos, porque não adianta também eu estar tomando decisão com base em dados errados, né? Então não faz, né? Se tu vai tomar decisão com base nisso. Então, tem riscos, principalmente, como o Mauro falou bem, né? São esses três principais que eu vejo, né? E está muito ligado à disciplina de se fazer, né? Então, assim, ó, vou fazer, ok, vou fazer. Então, faz, né? Não põe na gaveta só para dizer que tem. Sim, e eu até ia questionar, após a definição do planejamento orçamentário, a definição de um orçamento, então existem duas grandes barreiras, que seria, primeiro, o acompanhamento, que o Mauro falou, né, do previsto e realizado, e segundo, o agir em cima desse acompanhamento, né, porque também analisar e não fazer nada a respeito não faz sentido, seria mais ou menos esse cenário. Isso mesmo. Isso aí. É difícil, né? Muitas vezes tu vai nas reuniões de acompanhamento mensal, por exemplo, né? As reuniões de análise crítica, que seja, e daí tu tem lá um número e diz assim, ó, porque a gente está falando de orçamento como... vou remeter àquele outro webinar que a gente teve de eficiência operacional, né? O objetivo do resultado é eu fazer mais com menos, né? Então, eu tenho que estar olhando para isso o tempo inteiro. Então, o orçamento não é só, de fato, estar olhando para o número final, mas eu tenho que... A ação, de fato, está lá no campo, né? Eu tenho que estar vendo, tá, mas por que eu tive tanta perda aqui? Mas por que eu tive? Porque isso é o dinheiro, né? Eu estava prevendo X, eu não estou acompanhando lá, que é, de fato, onde eu tomo a decisão, né? Tem que melhorar um equipamento, tem que dar treinamento, tem que fazer isso tem que ser dinâmico também para eu melhorar e ajustar, porque o orçamento é fácil. Temos que ajustar o orçamento, eu vou lá e mudo de 5 para 10. Ajustei, tá, mas na prática, né? Então, tu tem que ter claro, tem que ter processos definidos. Então, um risco de eu ficar só ali, e se eu tenho só aqui, não alinho isso também para as atividades operacionais, o orçamento lá, vai ficar, é só uma ferramenta para gestão. Ninguém conhece o orçamento, e o que eu faço não está alinhado com nada disso, né? Então, tem esse risco de comunicar, da transparência, né? Então, porque muitas vezes as pessoas estão fazendo uma coisa completamente desconexa daquilo que a empresa espera. E a empresa cobra das pessoas um resultado que, na verdade, elas não sabem, né? Então, tem isso também junto no contexto. Sim. E veio uma pergunta aqui no chat que eu acho que faz sentido a gente colocar nesse momento, que é como eu identifico, por exemplo, a necessidade de capital de giro? Bem, quando tu está fazendo o planejamento financeiro, né, de fato, então a necessidade de capital de giro é um cálculo que tu faz, né, como tu calcular a raiz quadrada de um triângulo equilátero, por exemplo, né, tem uma fórmula lá que tu vai usar. Então, tu tem que ter no teu planejamento financeiro, né, que se origina do planejamento orçamentário, que é econômico, lá dentro tu vai ter, né, entradas e saídas, quanto de fato eu vou precisar de capital de giro lá, o cálculo mesmo vai te dizer, né, de acordo com o que tu botou, ó, nesse período aqui vai te faltar a caixa de acordo com a movimentação que tem. Então, ele vai te projetar isso, né? Então, tu tem que seguir as métricas da gestão financeira em si, né? Que lá ela te ensina como fazer, configurar isso dentro da gestão financeira. Daí. Isso aí está uma das explicações daquela questão inicial do que é planejamento orçamentário e planejamento financeiro. Eu posso ter um orçamento, eu posso ter um DRE, posso acompanhar, tomar as ações, mas se eu não complementar ele com o planejamento financeiro, fazer um fluxo de caixa, eu vou ter o problema, posso ter o problema de falta de capital de giro. Então, aí está uma aplicação do planejamento financeiro após o planejamento orçamentário. Isso. Porque vão gerar várias ações, né, Mauro? Então, assim, eu vou ter que ir atrás de recursos, eu vou ter que ir atrás de outras coisas para eu conseguir fazer aquilo que eu tenho. Então, né, o planejamento financeiro não é estático nesse sentido, ele vai te gerar N ações que tu precisa colocar isso lá no teu rol, né, de projetos, de iniciativas que tu tem que fazer para que, de fato, ele seja implementado.
Então, aí está toda a sequência, né? Planejamento estratégico, planejamento orçamentário, planejamento financeiro e a gestão de tudo isso. Isso aí. Sim. É uma outra questão que eu ia trazer aqui à tona. 2022, a gente está falando de planejamento empresarial para 2022, né? E o próximo ano ele é uma verdadeira incógnita, muitos cenários aí são possíveis. E a gente quer estar totalmente preparado, né? A gente sabe que isso não é 100% possível, mas a gente quer estar o mais preparado possível, né? E a gente quer tentar prever aí quais são os possíveis cenários com relação, por exemplo, à Covid-19, aos possíveis cenários pós-eleição, né? E aí entra muita questão da projeção de cenários que a gente comenta, né? Eu sei que isso na prática às vezes não é utilizado nas empresas, mas eu gostaria que vocês falassem sobre a importância dessa prática de projetar cenários, diferentes cenários, e o quanto isso é importante, né? Quais são as vantagens de investir aí nesse processo, mesmo que ele seja um pouquinho mais trabalhoso, digamos assim. Projetar e simular, né, cenários. Isso. Isso é até é uma forma de atuação, né, do meu trabalho. Vamos imaginar assim que a gente fechou um orçamento X, né? Só que quando a gente está compondo o orçamento, a gente possui N variáveis que são dependentes e independentes, né? Então, quando é dependente, né, muitas vezes não está no nosso controle, por exemplo, a inflação, né, inflação de preços, de produtos e tudo mais. Então, eu vou lá e faço uma projeção do custo do produto, por exemplo, né, e aquilo é fixo, né, no meu orçamento lá, o custo do produto é N. Ok, mas eu tenho N variáveis que regem e gerenciam o preço desses produtos. Então, se a inflação aumenta, consequentemente, há um aumento. A gente vê isso com a gasolina, né? A inflação vai aumentando, a gasolina vai aumentando. Aí, como é que isso impacta ali no meu custo? Porque o meu custo do produto não vai ser o mesmo que eu planejei, né? Então, eu posso adicionar variáveis que, né? Então, lá no cálculo do meu orçamento, em vez de eu botar um valor fixo, eu vou fazer um cálculo, né? O preço vezes a inflação, mais isso, então isso é o que vai ser o preço, né? Então, conforme eu mude a variável, o preço se ajusta. Eu posso criar os cenários que a gente pode ver, uma visualização de uma projeção específica. E se isso acontecer? Ah, esse é o resultado. E se isso acontecer? É isso que o cenário traz para nós, né? Então, eu tenho variáveis de preços, como eu falei, eu tenho variáveis do mercado de trabalho em si, né? Pressão também, né? A inflação vai aumentando, eu não posso também ficar com o salário baixo, defasado com relação a isso, né? Então, tem que se pensar porque isso vai impactar, né? A gente vai além só, muitas vezes, do valor. Tá, mas e se todas as coisas aumentam no mercado, né? E o meu funcionário está com sempre aquele salário fixo, isso não vai trazer insatisfação, não vai gerar turnover, não vai fazer isso, a pessoa não vai sair da empresa, eu vou ter que recontratar alguém de novo. Tudo isso é um impacto que eu deveria estar analisando no meu orçamento, né? As ações que eu faço e como isso vai gerar de certo valor para a organização. Da mesma forma, né, eu tenho uma sazonalidade X num determinado nicho de negócio, né? Tá, mas e se essa sazonalidade aumentar nesse ponto? Eu vou ter a capacidade para aumentar isso? Ah, e se eu colocar mais uma máquina aqui, esse gargalo eu duplicar, eu consigo trazer mais? Então, são variáveis. Eu vou definindo essas variáveis que eu ajusto e ele vai me trazendo resultados diferentes com base em cada cenário. Então, eu posso optar por um para ser o meu base, mas eu também posso estar usando isso como métrica de sinaleira, né? Ó, pessoal, o cenário está mudando. Então, eu posso comparar eles. Ó, a gente está indo para um cenário 3 e a gente está no cenário 5. Opa, então a gente vai se configurar para atender aquilo. Depois volta para o outro. Então, a gente se configura para o outro, né? Imaginando que a empresa, né? Eu sempre gosto do exemplo de que a empresa é como se fosse uma cobrinha, né? Sendo que a cabeça da cobra é a área comercial, que está lá no mercado, e todo o resto tem que andar junto, né? A cobrinha não deixa o resto do corpo fixo parado e só mexe a cabeça, né? Todo o resto anda junto com ela. Então a dinâmica tem que ser essa, né? Os reflexos, as oportunidades, todos esses fatores que se eu monitoro, controlo, gerencio isso, né? Porque uma coisa é eu definir variáveis, outra coisa é eu acompanhar se as variáveis estão mudando ou não, né? Então isso é importante para a gente estar corrigindo a rota, né? A gente está indo aqui, mas opa, está mudando, né? Opa, né? Então é mais nesse sentido, né? Para ajudar na orientação do negócio e na execução da estratégia.
E complementando, 2022 vai exigir muito da gestão, porque além dos cenários macro, que podem ser os mais variados, a gente tem que estar atento a uma situação entrando nessa questão de custos, pensando no caso de uma indústria, mas não é só na indústria, né? A matéria-prima, focando no exemplo da indústria, mas qualquer material, qualquer produto, está tendo uma variação de preço muito grande, tá? Tem alguns segmentos mais, outros menos, tá? Mas eles estão sendo muito impactados por variação de preço. E eu tenho que ficar muito atento, por exemplo, à minha carteira de pedidos. Eu posso ter uma carteira de pedidos alongada, né, com preços baseados em custos que já estão desatualizados, tá? Então, eu tenho que ficar muito atento a isso, eu tenho que projetar margens, inclusive, eu vou ter que aplicar ferramentas, aí defendendo também as ferramentas que existem para isso. Hoje, na situação que está, se eu tenho uma carteira de pedidos muito alongada, se eu não gerenciar bem custos e preços, eu posso, mesmo fazendo gestão orçamentária, eu posso ter sérios problemas no curto prazo. Até vem de encontro ao comentário do Ailton aqui, né, de que a gestão orçamentária e a gestão de custos, elas se complementam, porque a gestão de custos fornece informações fundamentais aí para obter o resultado do orçamento. Exatamente. Veio até é uma variável ali dentro, né? Sim. E também depende de como tu faz esse custo, né? Porque tu pode fazer o custo por absorção, que é uma forma de ver. Tu pode fazer um curso variável direto, que é outra forma completamente, e pode mudar completamente a tua dinâmica, né? Então, é uma variável, assim como a composição de vendas, assim como a minha capacidade produtiva, assim como o meu nível de eficiência, são variáveis que eu defino, né? O custo é importantíssimo, em função até do que o Mauro acabou de falar, né? Da gestão de preços, da gestão de saber definir o custo, na questão de definir o preço e controlar essas variáveis, porque eu tenho que estar verificando isso, né? Mas é uma variável, assim como outras. É importante, é uma prioridade, com certeza, mas é uma variável, né? Tem outras que têm a mesma importância lá dentro também. Sim. O James lançou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Eu não saberia responder, mas com certeza você sim. Ele colocou o seguinte: considerando que o DRE tem a finalidade de apresentar também a lucratividade da operação, quando se trata de comércio de bens, não faria mais sentido considerar como custo de mercadoria vendida o preço de compra dos produtos comercializados e não a fórmula de estoque no período? Sim, aí tem a questão contábil e gerencial. Muito boa pergunta, sim. Inclusive, a gente trabalha muitas vezes e em momentos como esse, tu tem o DRE contábil, sim, mas quando tu tem uma variação de preços, tu tem que ter ferramentas de apoio, não necessariamente precisa fazer um DRE gerencial, mas no caso do comércio, por exemplo, tem um indicador muito importante que é o acompanhamento do CMV. Mas, inclusive, a gente faz trabalhos nesse sentido, de já fazer a projeção do CMV, não no contábil, porque se eu estou com um estoque há algum tempo valorizado a um custo que já não é mais o real, então a gente busca o preço de reposição e faz uma nova projeção de CMV. Sim, o DRE não é obsoleto o termo, mas eu tenho que estar atento. Em momentos como esse, eu não posso me basear apenas no resultado contábil, não. Sim, com certeza. E a gente tem que considerar muitas vezes, né? Depende também do contexto do negócio, né? Como ele está aplicado, o que eu faço com essa mercadoria também, né? Porque eu posso só pegar, botar e vender, ok, mas eu posso pegar, mas tem toda uma equipe para receber, para gerenciar. Então, o custo não é só da mercadoria que está ali, né? Quando eu estou colocando no serviço, mesmo que seja só a revenda, por exemplo. Né? Então, definir isso claramente, ajustar nesse sentido, sempre é importante, né? E, claro, vai sempre, no final da linha, vai impactar lá, né? Se a gente estiver medindo isso corretamente, a gente vai estar vendo esse demonstrativo da forma correta. Mas é econômico, de novo, né? O DRE sempre vai te trazer um resultado econômico, né? Nesse sentido. Sim. Bom, para finalizar aí, fechar com chave de ouro, que a gente já está estourando o tempo, queria deixar uma pergunta final aí para vocês, que é com relação à cultura. A gente falou muito sobre a influência da cultura no processo de gestão orçamentária, e eu queria
que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre o quanto a cultura realmente faz a diferença na gestão orçamentária e no resultado lá no final, e também sobre o papel das lideranças nesse processo, né? Sobre o quanto elas são importantes nisso, né? Quer começar, Mauro? Ou eu começo? Pode começar, pode começar. Bem, a gente já viu, né? Eu acho que desde o início lá que a gestão é o processo fundamental, até porque é ela que rege o negócio, né? O orçamento é ferramenta, certo? Então, quem gerencia de fato, né? E como isso se dá é as pessoas, né? Eu posso ter mecanismos robotizados em determinados pontos, ok, mas alguém tem que tomar a decisão de certa forma. Então, a gestão num processo, né? E eu sempre digo que a culpa é do principal, né? Ele que toma a decisão, né? Se eu tenho um gestor que é incompetente em algum aspecto, esse cara é incompetente, cara, mas tu que tá deixando, tu tá vendo isso, o que tu tá fazendo de fato? Que ação tu tá tomando nesse mesmo coisa? Ter um orçamento e não fazer, né? Então, é importante, né? Que se tenha, claro, se trabalhe isso dentro das organizações, né? É num sentido amplo em si, isso vai se refletir em tudo, não só no orçamento, mas o aspecto de empoderar, de delegar isso, de saber cobrar a responsabilidade certa, se basear em fatos e dados de certo, né? Não simplesmente no sentimento, né? De saber escutar, de ser participativo, saber que a importância de quem está lá na operação, na base, tem a mesma importância de opinião quanto alguém que está lá na alta de gestão, por conhecer de fato, né? Então, incentivar a cultura organizacional através do aprendizado, através de treinamentos, através de processos, mapear processos, entender processos, indicadores, trazer todos para resolver problemas, né? Entender, porque isso aqui, de fato, o orçamento, ok, ele é uma máscara ali, é uma fotografia, mas se eu não trabalhar nessa cultura organizacional de gerar melhoria contínua, de melhorar a eficiência, né, de buscar ter profissionais com uma mentalidade para frente, né, incentivar isso, bem, na verdade, isso não vai acontecer, porque, de fato, lá na prática, lá no dia a dia, que as coisas vão se transformar, né? Que eu vou reduzir um custo, né? Que eu posso fazer determinadas coisas, né? Eu vou dar um exemplo, assim, só para contextualizar, né? E finalizar também. Participei de um projeto que a gente tinha que mudar. Eu tinha uma empresa que tinha um processo de fracionamento muito grande, sim, né? Eles tomaram algumas decisões e os clientes, aquela coisa assim, aquilo que era exceção virou a regra, né? Então, eles começaram a penar, eles venderam um serviço que eles não queriam ter vendido, mas o mercado aceitou e eles não estavam preparados para isso. Então, eles estavam querendo assim, e se a gente robotizar isso aqui, se a gente pegasse, fizesse isso aqui, qual o impacto, né? Então, a gente trouxe no fim da linha, um investimento, sei lá, 100 mil reais. É muito caro, né? Então, as pessoas que estavam engajadas ali, que fizeram todo um trabalho de levantamento, estruturado e tudo mais, quando ouviram isso, se desmotivaram, entendeu? Mas eles não viram que assim, mas o payback que a gente calculou aqui, tu recupera esse valor em 3 meses, né? Tu não tá perdendo, tu vai melhorar, tu vai reduzir em 70% a tua folha de pagamento lá com esse incentivo, tu vai pagar esse investimento e vai começar a ganhar dinheiro em 3 meses, né? Daí começou a se discutir de uma outra forma, entende? Então, muitas vezes a minha visão, eu sou o chefe, eu sou isso, eu tô aqui, essa contextualização, essa forma de pensar não ajuda muito se a gente quer também ter agilidade, flexibilidade, eu tenho que dar poder para as pessoas, né? Claro, baseado em diretrizes, eu tenho que ter isso muito claro, as dinâmicas acordadas, os indicadores acordados, a forma de responsabilidade, as funções, né? Então, é um conjunto, é um trabalho que existe por trás, né? Que é aqueles níveis de maturidade que a gente vai seguindo também. Eu sempre falo demais, né? Não, a gente agradece. Complementando tudo isso que o Rodrigo falou, na realidade se resume a gestão e boas práticas, tá? Isso. O que eu vejo como um problema sério na questão da cultura é nas empresas de gestão familiar, né? Então, isso é onde a gente vê na prática, no dia a dia, no nosso trabalho, as maiores dificuldades. Então, o que eu recomendo é sempre a profissionalização, tá?
para conseguir implantar mudar essa cultura, né? Profissionalização, a própria empresa contratar executivos, CEOs, estruturar conselhos de administração, e depois contratar também consultorias especializadas, né? Vamos vender o nosso peixe aqui um pouquinho também, né? Mas é todo um processo, tá? Realmente, essa cultura tu não muda de um dia para outro. A gente está no dia a dia aí, quase todas as nossas empresas passando por isso, né? Então, todo um conjunto de ações que precisam ser feitas. Foi uma E a verdadeira... disciplina, a chave ainda assim, eu vou te dizer que eu posso até, mas é a disciplina de fazer a mudança, né? De manter ela, de ser firme no sentido Convicção, de mudar, né? Isso, exatamente. Então, assim, temos uma crença, temos princípios, dizemos que fazemos isso, tá? De fato, a gente faz. Se não faz, que mecanismos a gente tem para ir mudando essa cultura, né? De uma forma sadia, né? E não impositiva, e não, né? Para que as pessoas de fato entendam o valor disso e se engajem nisso, né? Então, a disciplina também a chave junto, né? Então, não adianta eu ter cultura, ir lá, estudar, ir para aula, que a gente acha que isso ajuda, né? No dia a dia ajuda, mas está muito mais em como a gente se coloca no contexto, né? Em como a gente se comporta como ser humano, né? Como a gente humaniza também o trabalho, né? Então, porque é a gente, né? Não é a máquina, né? A máquina está aí como ferramenta também, mas a gente tem que pensar que é nós, né? E é a nossa relação. E quando eu digo um não, eu estou mexendo no sentimento de alguma pessoa, mas a forma como eu digo esse não pode mudar completamente a trajetória, né? Então, eu penso que devemos pensar mais nisso também, né? Sim. A gestão, a liderança e a forma como a gente constrói a cultura, dá para dizer que é 50% do processo ou mais, né? Ou mais, na verdade, né? Sim, Bom, com pessoal, certeza. foi uma grande aula aqui nessa manhã, foram quase 2 horas aí de webinar, o Rodrigo até brincou, eu sempre falo demais, a gente agradece, porque quanto mais vocês falam, mais conhecimento a gente vai agregando. Então, queria agradecer a participação de vocês aqui nesse webinar, por terem compartilhado todo esse conhecimento que vocês têm, né, que vai muito além do conhecimento teórico, mas vocês têm todo o conhecimento da prática, do dia a dia nas empresas, e isso a gente não encontra em nenhum curso, não encontra em nenhum livro. Então, muito obrigada aí por disponibilizar esse tempo para vir aqui compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Agradeço Tá pela bom, sempre à oportunidade. disposição. Com certeza.